Graça e paz, povo bendito do Senhor. Abaixa um pouquinho aqui, o laranja. Aqui no púlpito, tá? Aí, ficou bom. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, gente? Tá quente hoje, não tá não? O Fábio desceu daqui pingando. Cozinhou aqui em cima. Graças a Deus, que bom que você está aqui nesta noite. Fico feliz pela tua vida. Fico feliz porque Deus nos dá a oportunidade de nos encontrarmos uma vez mais com o propósito de adorar a Deus. Feliz em rever aqui uns rostos que fazia bastante tempo que eu não via. Um é o da Renatinha, que não via em culto, vi sexta-feira na minha casa. O outro é o da Sheiliane, que em culto também fazia bastante dias que a gente não se via. O Mateuzinho também fazia uns dias. Mateuzinho. Deus abençoe vocês poderosamente. É muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Verso 16 a seguir. Um abraço para o pessoal que está em casa também acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser alcançado pela palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. Que você já esteja sendo alcançado por tudo que está acontecendo aqui nesta noite. Que os louvores tenham sido como chaves abrindo a porta do seu coração, te preparando para esse momento. Amém. O verso 16 diz assim, verso 16. Opa! Nós vamos ler 16, 17, 18 e 19. O 19, Felipe. Vê se você consegue achar na Bíblia King James aí esse versículo para colocar aqui. Verso 16 diz assim: Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, e que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca mais se levantarão. Estão extintos como um pavio que se apagou. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Conseguiu achar o 19 aí? Verso 19 na King James. Na King James está escrito assim. O Felipe vai achar e colocar aqui para vocês. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Show? Não? Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de falar da Tua Palavra. Que o Senhor mais uma vez faça uso de nossa vida e que esta palavra que estará sendo ministrada encontre espaço no coração de cada ouvinte aqui nesta noite. Que ninguém seja roubado enquanto eu falo e nem enquanto a voz caminha até o ouvido dele. Que o coração esteja preparado como uma terra fértil para receber a semente da palavra e assim essa semente possa germinar e frutificar e produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada em nome de Jesus. Amém. A gente vem pregando uma série de mensagens e o objetivo dessa sequência de mensagens é tratar a nossa alma.
Há 2 domingos para trás nós pregamos sobre a importância de identificar as mazelas da alma. Há 1 domingo para trás nós pregamos sobre a importância de ter coragem para aplicar o perdão, pois o perdão, ele é a cicatriz da alma. E o que eu quero ministrar hoje é sobre removendo o lixo da alma. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens e a ideia é passar um pente fino em tudo que foi ministrado, tudo que foi pregado nesses últimos 3 domingos para trás, começando com o Fábio, quando ele pregou sobre o perdão. O objetivo então de hoje é passar um pente fino em tudo isso e remover da alma o lixo. Como assim, pastor? Remover da alma o lixo. Você vai entender aonde eu quero chegar nesta noite. Você, como eu, sabe que Deus é um Deus que fala com seus filhos. Deus é um Deus que se preocupa em se relacionar com os seus filhos. E é por isso que o verso 16 do texto que nós acabamos de ler começa primeiro fazendo uma apresentação. Assim diz o Senhor. Essa expressão vai aparecer por muitas vezes na Bíblia, e o objetivo dela aparecer muitas vezes na Bíblia é simplesmente para informar o leitor que Deus tem prazer em falar com os seus filhos, que Deus tem prazer em dialogar com os seus filhos, e por isso Deus fala, por isso Deus se relaciona com o ser humano. A gente precisa ter essa verdade estabelecida em nós, porque senão a gente perde de vista o objetivo da caminhada, porque tem momentos que a gente tende a acreditar que Deus não fala mais, tem momentos que a gente é levado a querer acreditar que Deus não se importa mais, e tudo isso acontece porque há momentos na nossa vida que nós nos encontramos fragilizados. E quando nós estamos fragilizados, nós temos dificuldade para ouvir Deus. E isso faz muitos entenderam até acreditar que Deus não fala mais. Quantas vezes você não já ouviu pessoas dizer: Deus não fala mais como falava antes, Deus não faz mais como fazia antes, Deus não age mais como agia antes. E essas falas geralmente saem da boca de alguém que parou de ter um relacionamento profundo com Deus e parou de viver essas realidades em Deus. E aí, porque ele não está vivendo isso mais com Deus, ele acha que Deus não está fazendo mais isso, ele acha que Deus não está realizando mais isso, ele acha que Deus se calou, ele acha que Deus não está se importando mais com o ser humano. Mas eu tenho uma notícia do céu para a tua vida: Deus continua sendo o mesmo ainda, se importando com cada filho. Se Ele não está fazendo com você, é porque você se afastou por alguma razão, mas é noite de se aproximar novamente, porque Ele não quer falar com alguns, Ele quer falar com todos, e você faz parte desse todos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esta palavra? Os dias vão passando e a gente vai vivendo de fragilidade em fragilidade. A gente ouve o que precisa fazer, mas tem dificuldade de pôr em prática o que a gente precisa fazer. Mas eu disse que o primeiro versículo começa fazendo uma apresentação, dizendo: assim diz o Senhor. É verdade que o mundo enxerga muitos senhores. O mundo se dobra a muitos senhores, mas a igreja só tem um Senhor. A igreja não tem vários senhores, a igreja não tem muitos senhores. A igreja só tem um Senhor. E é por isso que na sequência do verso 16,
o escritor faz uma apresentação de quem é esse Senhor. Ele diz: assim diz o Senhor, o que abriu um caminho no meio do mar e que fez uma vereda nas águas agitadas. Quando ele faz essa referência, ele está fazendo um apontamento para o Deus que tirou Israel do Egito, para o Deus que conduziu Israel pelo deserto. Ele está fazendo um apontamento para um Deus que abriu o mar. Ele está fazendo um apontamento para um Deus específico. Ele está dizendo que esse Senhor que está falando aqui, esse Senhor que quer falar, não é qualquer Senhor. É um Senhor que já tem um histórico de realizações sobrenaturais. É um Senhor que já tem um histórico de feitos inacreditáveis. É um Senhor que já tem um histórico de obras impossíveis aos olhos dos homens. O Senhor que vai falar e é apresentado pelo profeta é o Senhor que tem uma marca de resolver causas impossíveis. Eu não sei se você conhece esse Senhor já, mas se você conhece, Ele é o mesmo que continua falando com você. Ele é o mesmo que quer continuar falando com você. O Deus que tem um histórico de vencer causas impossíveis. Um Deus que curou quando o médico disse que não tinha mais jeito. Um Deus que abriu a porta quando a idade ficou avançada. Eu estava essa semana lembrando de algumas coisas e um dia uma pessoa que está até assistindo ali me ligou, era por volta de umas 10 horas da noite. E ela falou: pastor, uma empresa me chamou e eu vou fazer o teste, e eu sei que lá, quando eu vou fazer o teste, uma coisa vai me reprovar. Eu tenho pinos na coluna e na hora que eles fizerem, eles vão me deixar fora, porque eu não vou estar apta para exercer a função. E tem um outro problema. Eles falaram que eu preciso levar o meu histórico da formação, e eu não sei onde está o meu histórico. Faz tanto tempo que eu não sei mais onde está. E aí eu ouvi aquilo e falei: meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa agora? Eu falei: você me dá uns minutinhos? Vou desligar o telefone aqui, já já eu te dou uma resposta. Entrei para o meu lugar secreto, o meu cantinho, que é intitulado lá em casa o Santo do Santo. Fechei a porta. Falei: Senhor, o que eu vou falar para essa pessoa? Deus falou tão audível quanto a minha voz que está falando para você agora. Diga para ela que o problema da coluna já está resolvido, ela vai passar, mas o histórico é problema dela. Desse jeito. Eu peguei o telefone, falei assim: fulana, Deus acabou de dizer ao meu coração que pode ir tranquilo para a entrevista, que o problema da coluna está resolvido. Pela coluna você vai passar, mas o histórico é problema seu. Do mesmo jeito que eu recebi, eu passei. Igual o Paulo, que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Sem acrescentar nada, recebi e mandei. Pá! Ela falou: pastor, então eu só tenho uma saída. Eu vou ligar lá na escola e ver se eles emitem outro, porque já faz muito tempo. A pessoa ligou lá na escola. Eles falaram: olha, não é costume a gente fazer isso, mas a gente vai emitir um novo certificado para você, você pode passar para pegar. Isso foi numa terça. Na quinta-feira ela me ligou e eu estava no trabalho: pastor, fui aprovado, segunda-feira eu começo a trabalhar. Deus tem um histórico de mover causas impossíveis. Deus tem um histórico em entrar em causas que aos olhos humanos parecem estar perdido. Deus tem um histórico de vencer causas que são chamadas de sobrenaturais. Então quero liberar essa palavra profética para o teu coração. Seja qual for o problema que você está enfrentando, que aos teus olhos parece já não ter mais solução, eu quero te apresentar o Deus que abriu caminho no mar. Ele é o seu Deus também. Ele pode entrar nesta causa e transformar esta causa impossível numa causa maravilhosa para se testemunhar. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Deus tem um histórico de entrar
em causas impossíveis. Aleluia! Então, primeiro o escritor apresenta quem é esse Senhor. E eu tenho certeza que você já viveu cada uma com Deus. Eu tenho certeza que você já viveu cada momento com Deus. E todos esses momentos nos levam um passo a mais para frente. Nos levam um passo a mais em Deus. Mas depois que o escritor apresenta quem é o Senhor, ele diz o que deseja fazer. Mas para ele fazer o que ele deseja fazer, ele coloca uma condição. Verso 18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considerei as coisas antigas. O escritor apresenta, o Senhor dá uma orientação, e depois ele diz o que ele pretende fazer. Ele pretende fazer uma coisa nova. Ele pretende fazer algo novo. Como está escrito na King James, ele pretende realizar uma obra nova. Essa é a condição que o texto vai se apresentando. No verso 16, assim diz o Senhor que preparou um caminho no mar. No verso 18, não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. No verso 19, era como se ele estivesse dizendo assim: eis que estou a fim de fazer uma coisa nova. Esse é o texto do jeito que está na Bíblia King James. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um caminho no deserto e rio nos ermos. Entender essa fala desse profeta e contextualizar ela como ciclo das coisas novas. Existe uma chave de entendimento que precisa ser gerada dentro de nós, para que a gente saia do ciclo das mesmices e avance para o ciclo das coisas novas. Pastor, qual é essa chave? A chave é esquecer das coisas antigas e não considerar as coisas passadas. Está lá no verso 18. É não se lembrar das coisas antigas e nem considerar as coisas passadas. Mas pense numa dificuldade grande que todo ser humano tem, é lidar com as lembranças. Lidar com as lembranças é algo desafiador. Todo ser humano tem em si um dispositivo chamado memória. Tudo que você faz e tudo que acontece, tudo que você vive, vai para uma pasta chamada lembrança, que fica armazenado num HD interno chamado memória. Nessa semana eu estava com o Kevin lá dentro da minha salinha também, do meu Santo do Santo, e a gente estava conversando, e quando do nada, ele me deu um insight para isso que eu estou pregando hoje. Eu estava pensando em falar essas coisas, mas eu precisava de algo para ilustrar. E aí ele falou: pai, a sua lixeira está lotada. A lixeira digital do computador está lotada. O senhor quer que apague? Pode apagar, filho. Pode apagar, não estou usando para nada isso aí. Falou: tá bom. Só falou isso. E aí, a minha mente deu uma viajada.
Todo ser humano em si, imagine que você é um computador. Imagine o melhor computador. Já que é para imaginar o computador, imagine que você é o melhor computador que existe. Todo computador ele tem uma memória interna, chamada de HD ou memória RAM. E todo tipo de aplicativo que você vai baixando nesse computador, ele fica registrado lá nessa memória. Tudo que você baixa lá, fica lá. Tudo que você baixa lá, fica registrado ali. Só que chega um momento, e algumas causas isso acontece porque o fornecedor do aplicativo te incentiva a pegar um melhor. Vai chegar uma hora que esses aplicativos não vão te servir mais. Eles vão começar a causar mal para o computador. E aí, à medida que ele for causando mal para o computador, você vai clicar com o mouse nele, remover, e ele vai pegar e jogar numa lixeira. Aí você encontra outro que não está te agradando. Você clica lá, remove, ele joga numa lixeira. Até a hora que essa lixeira enche. E quando essa lixeira enche, também aparece uma mensagem que a lixeira está cheia. Você precisa esvaziar a lixeira para continuar colocando lá o que não te serve mais. Foi nessa hora que Deus ministrou no meu coração e disse assim: tem muita gente vivendo com uma alma como se fosse uma lixeira. Foi armazenando coisas em si, foi armazenando coisas na memória, mas transformou a alma em um grande latão de lixo. Está tudo acumulado lá. O que é a alma, pastor? Você já me ouviu falar isso uma porrada de vezes. A alma é a sede do pensar, do sentir, do agir, das vontades e das decisões. A alma é a sede disso, a alma é o que dá o comando para tudo isso. Mas tem muita gente que não está conseguindo pensar direito, agir direito, decidir direito, sentir vontade direito, tomar decisões direito, porque a alma virou um latão de lixo. E o que são esses lixos? São os rancores armazenados, são as raivas armazenadas, são as brigas mal resolvidas, são os probleminhas que vão gerando outros probleminhas. Em vez de eu resolver, eu vou dizendo, amanhã eu vejo, e isso vai gerando um lixo, e eu vou colocando tudo na alma. Daqui a pouco a minha alma vai gritar, coloca para fora porque eu já não aguento mais. Deus não te deu uma alma para ela transformar-se em um latão de lixo. Deus te deu uma alma para você gerenciar suas emoções. Deus te deu uma alma para você gerenciar suas decisões. Deus te deu uma alma para você gerenciar os seus pensamentos. Deus te deu uma alma para você aprender a sentir melhor. A sua alma não foi para armazenar sentimentos ruins. E o que tudo isso vai fazendo, ou o que tudo isso vai gerando em nós? Tudo isso vai fazendo com que o ser humano vá se auto-isolando de pessoas e de ambientes. Perceba que alguém que fala hoje que está sozinho, ele foi ficando sozinho hoje, ficando sozinho amanhã, e daqui a pouco ele ficou sozinho. Por que isso aconteceu? Porque ele foi pegando as lembranças ruins e armazenando na alma. Aí quando ele queria consultar alguma coisa na memória, só tinha lembranças ruins. Quando ele queria lembrar de alguma coisa, só lembrava de coisas ruins. Já sentou para conversar com alguém que 5 minutos conversando com ele dá vontade de ir embora? Porque ele só lembra de coisa ruim? E as palavras mostram o quanto o coração está ferido, porque ele fala de todo o mal que alguém fez para ele. Ele fala de todo o mal que alguém fez para ela. É uma alma que internamente está sangrando.
porque a lata já está cheia até a tampa. Mas o que eu quero pregar para você nesta noite é que há aqui uma oportunidade de nós removermos todo esse lixo da alma e a nossa alma voltar a fazer o que ela foi feita para fazer. Entender que há lixos na nossa alma que é por falta de perdão que eu não tive coragem de pedir, e entender que há lixos na nossa alma que é perdão que eu não tive coragem de liberar. É entender que a nossa alma, uma hora ela vai se cansando. É entender que uma hora a nossa alma vai ficando afadigada. É entender que chega um momento que a gente não quer fazer mais nada porque a nossa alma venceu na disputa com o Espírito. Pastor, o que eu preciso fazer então para remover esse lixo da alma? Não se lembrar das coisas passadas. Pastor, como é que eu não vou me lembrar das coisas passadas? Vou te dizer, não tem como. Não tem como não se lembrar das coisas passadas. É por isso que o versículo completa assim, ó. Nem considereis. Não tem como você não lembrar. Mas tem como você olhar para ela e não considerar ela mais como um atraso na sua vida. Não tem como você apagar, mas tem como você lembrar dela e não considerar ela mais como um peso na sua vida. Não tem como você enfiar a mão lá dentro do seu cérebro e remover, mas tem como você se lembrar dela e não levar mais em consideração a ponto de não conseguir viver o que Deus tem para você por causa de algo que aconteceu lá no passado. Hoje à noite é de você olhar para tudo que aconteceu no passado e não considerar mais. Sabe assim, ó, é enfiar a mão na alma e falar, sai daqui, lixo. Porque quando isso acontece, o espaço que abre na nossa alma é também o espaço que abre nos ambientes aonde a gente está. A gente é realocado. A gente é reintroduzido. Lugares que não nos cabiam mais começam a nos caber. Não é por causa do tamanho não, é porque nós estávamos pesados de coisa ruim. Lugares que a gente já não tinha mais condições de entrar, porque o nosso coração estava carregado de coisas ruins, já vai começar a abrir porta para nós, porque o lixo foi removido da alma. Quando a gente remove o lixo da alma, a gente ganha o direito de sentar à mesa de novo. Quantas mesas a gente não consegue sentar porque a nossa alma está cheia de lixo? Em quantas mesas você já evitou de sentar porque tem alguém sentado à mesa que fez com que você ajuntasse lixo na alma? Uma alma limpa te dá acesso à mesa novamente. Você percebe isso no relacionamento em casa? Sabe, quando você consegue conquistar para dentro do lar a harmonia, todo mundo tem prazer de sentar à mesa de novo. Quando você conquista para dentro de casa um ambiente saudável,
todo mundo tem prazer em sentar no sofá para assistir um filme em família. Agora, quando a alma está pesada, é cada um no seu quadrado. Mas e aí? Tá bom assim? Tá legal assim? Uma das experiências que mais marcou a minha vida foi o meu retorno para o Evangelho. Eu fiquei 7 anos fora. E dentro desses 7 anos, eu construí uma grande barreira para com o meu pai. A minha alma acumulou tanto lixo na direção dele, que eu não conseguia sentar na mesa que ele estava sentado, e se ele sentasse na mesa que eu estava sentado, eu levantava. Isso durou por muito tempo. E para as pessoas que são próximas de mim, que já ouviu falando isso, eu digo sempre, eu não sei como era a mente da minha mãe, a cabeça da minha mãe, o coração da minha mãe para administrar tudo isso, porque do lado tem o esposo que ela ama, do outro lado tem o filho também que ela ama, mas ela não consegue juntar os dois na mesa, não por causa do esposo, é porque o filho não consegue sentar à mesma mesa que o pai. Vou te dizer uma verdade, eu queria que você guardasse ela no seu coração. Se você tem um pai chato, valorize ele. Todo pai chato ama o filho. Se você fala assim, nossa, meu pai é muito chato, você deveria falar assim, nossa, como meu pai me ama. Porque o pai que não é chato, ele deixa o filho fazer o que quer. E a maior evidência de que o pai não ama é quando o pai não se preocupa com o resultado que esse filho vai dar. Então, por muito tempo eu guardei muito lixo na minha alma em relação ao meu pai. Mas quando foi no dia 29 de julho de 2006, foi o dia que Deus resolveu se apresentar para mim, para que eu tivesse um encontro com Ele. Nesse dia minha alma foi tratada. Nesse dia minha alma foi limpada. Nesse dia minha alma recebeu um renovo. Eu voltei para minha casa, abri o portão dali da onde eu morava, na rua Moacir Mariano Machado. Lembro até hoje o nome dessa rua. Quando eu abri a porta da minha casa, minha mãe falou assim, o que aconteceu com você? Eu falei, não aconteceu nada, eu só fui para a igreja. Ela falou, não, aconteceu sim, porque o teu semblante está diferente. E eu falei, eu voltei para Jesus hoje. E na hora que eu falei, eu voltei para Jesus hoje, o meu pai saiu de dentro do quarto chorando e falando em línguas estranhas e me abraçou na cozinha da minha casa, e nós reatamos uma amizade que há muito tempo tinha sido desmanchada, e o inimigo estava tripudiando em cima disso, mas naquele dia ele perdeu, porque Deus removeu todo o lixo que estava acumulado na minha alma, e me devolveu como filho para o meu pai, e me devolveu o meu pai como pai para mim novamente. Sabe o que eu entendi? O que o profeta Malaquias disse: vem dias em que converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu estou vivendo o cumprimento dessa profecia, e eu quero dizer que você também irá viver o cumprimento dessa profecia dentro da tua casa, porque Deus ajudará você a remover todo o lixo que está armazenado na tua alma e está te dificultando você ter bons relacionamentos. Quando o lixo é removido da nossa alma, a gente consegue viver. E Deus não nos fez para morrer, Deus nos fez para viver. Eu queria que você se colocasse de pé, se você pudesse.
Se nós fôssemos um computador, como eu disse, para muitos a alma é uma lixeira digital. Mas se você é comparado a uma casa, muitos têm um latão de lixo lá. E hoje à noite é para nós adentrarmos a esse portal e começar a fazer o que a gente precisa fazer. É a gente que vai decidir no remover. E o Espírito Santo vem e nos ajuda. Você decide remover e o Espírito Santo vem e te ajuda. Eu decido remover e o Espírito Santo vem e me ajuda. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero levantar a minha voz em favor da tua igreja nesta noite, em favor do teu povo, em favor de cada irmão, em favor de cada irmã que aqui está, que adentrou, ó Pai querido, por estas portas nesta noite, e que na verdade só o Senhor e Ele, o Senhor e ela, sabe como está o coração, sabe como está a alma, sabe como está a administração dos sentimentos. Uma confusão interna que está consumindo, que está fazendo perder de vista a promessa, que está fazendo perder de vista o chamado, que está fazendo perder de vista a esperança, que está fazendo perder de vista a certeza que há ainda esperança para resolver tal situação. Eu oro por ele, oro por ela nesta noite e peço ao Senhor que à medida com que ele for decidindo remover todos esses lixos de sua alma, para que as suas emoções voltem a ser pautadas em um equilíbrio, aonde os seus ambientes possam ser guardados em amor, guardados em comunhão, que o Senhor possa, ó Pai, ajudar ele e ajudar ela a vencer esses obstáculos, que os relacionamentos sejam reconstruídos, que os relacionamentos sejam revitalizados, que a nossa alma passe a desfrutar do melhor prazer que ela pode ter, que a nossa alma passe a desfrutar da recompensa de receber a tua palavra como tratamento nela, para que a gente possa viver melhor com o próximo, viver melhor consigo mesmo e viver melhor contigo, Deus. Porque há uma dificuldade muito grande nesses últimos dias. Estamos tendo dificuldade de se relacionar com o outro. Estamos encontrando dificuldade para se relacionar contigo. E estamos encontrando dificuldade para se relacionar conosco mesmo. Uma confusão foi gerada dentro do indivíduo. E agora ele vive dilemas. Mas como foi lido pela tua palavra, isso não são palavras minhas. O Senhor está disposto a realizar uma obra nova e eu creio nisso. O Senhor está disposto a fazer uma obra nova e eu creio nisso. O Senhor está disposto a gerar em mim algo novo e eu creio nisso. O Senhor está disposto a gerar nesse meu irmão e nessa minha irmã que me ouve nesta noite algo novo e eu creio nisso. O que nós devemos fazer é apenas parar de considerar como relevante as mágoas que foram geradas no passado, as dores
que foram geradas no passado, as divergências que foram geradas no passado, os desentendimentos que foram gerados no passado, todo tipo de cicatriz, ó Pai, que ainda gera dor porque não foi tratada e não recebeu cura, precisa ser lembrada, mas não considerada. O Senhor abra um céu de sobrenatural sobre as nossas vidas nesta noite e nos ajude a viver esta realidade em Ti, Senhor, para que o próximo ciclo a ser vivido por cada um de nós não seja um ciclo de repetição, mas seja um ciclo de novidade, que não seja o ciclo de algo que já aconteceu, de algo que eu já vivi, de algo que já me causou dor, mas que seja um ciclo de coisas novas, pois o Senhor também disse pela boca de Jesus, que o Senhor está disposto a deitar um vinho novo. E para que esse vinho novo seja deitado sobre nós, nós temos que ser um odre novo. Nós temos que deixar de ser um odre velho. O odre velho está cheio das marcas do passado e vive por elas. Mas um odre novo é alguém adentrando em um novo ciclo. Que este seja, Senhor, um ciclo de novidade para cada um desses irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Um ciclo de novidade na família, um ciclo de novidade nos relacionamentos, um ciclo de novidade no emprego, um ciclo de novidade na vida, um ciclo de novidade nas amizades, um ciclo de novidade no relacionamento contigo, um ciclo de novidade porque a nossa alma está sendo tratada, e uma alma tratada vive novidade de vida, uma alma tratada vive novidade de vida, e é dentro desse novo ciclo que nós queremos entrar, mas sem carregar nada do passado nos ferindo. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Sabe quem é esse? Quem é este? Esse é o carpinteiro, filho de Deus, gerado no ventre da Maria, nascido na cidade de Belém, crescendo na cidade de Nazaré, começando o seu ministério na cidade da Galileia, percorrendo até Jerusalém, sendo crucificado numa cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra do Pai, dizendo: eu olho lá para baixo e me compadeço daquele povo, eu olho lá para baixo e cuido do coração daquele povo, eu olho lá para baixo e me interesso pela alma daquele povo. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos. Vai arrumando a casa aí, meu irmão.
Deixa a casa pronta. Tome o lugar. Deixa a casa como um lugar de Nós honra. arrumamos a Deixa a casa preparada para Ele. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de participar da mesa mais uma vez, pela oportunidade de trazer à nossa memória essa boa lembrança, a oportunidade de visitar a nossa mente ou ser visitado pela nossa mente com essa lembrança do Calvário e entender, ó Pai, que não foi apenas os nossos pecados que fez com que o Senhor fosse levar Jesus até aquela cruz, mas foi também um muito amor que Ele tinha, porque se fosse só pelos pecados Ele não iria até a cruz, mas por causa do amor que Ele tinha por aquele que tinha pecado, Ele foi até a cruz. E é por causa disso que nós estamos aqui nesta noite para te agradecer e poder lembrar desse sacrifício maravilhoso, desse sacrifício tão nobre, esse sacrifício que não era para ser teu, porque o Senhor não fez nada para merecer, mas o Senhor aceitou morrer no meu lugar, o Senhor aceitou pagar a minha conta, o Senhor aceitou pagar a minha dívida. Então eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e
ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, fumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.